Irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia em Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2, a partir do verso 12 até o verso 16. Romanos 2, a partir do verso 12, assim diz: Assim todos que pecaram sem lei, também sem lei perecerão, e todos que pecaram sob a lei serão julgados pela lei. Porque justos diante de Deus não são aqueles que somente não ouvem a lei, mas os que praticam a lei é que serão justificados. Quando, pois, os gentios que não têm a lei fazem por natureza o que a lei ordena, e eles se tornam lei para si mesmos, embora não tenham a lei. Estes mostram a obra da lei gravada no seu coração, o que é confirmado pela consciência deles e pelos seus pensamentos conflitantes, que às vezes os acusam e às vezes os defendem. No dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar o segredo das pessoas, de acordo com o meu evangelho. Oremos. Senhor Deus, nós te pedimos e precisamos do auxílio do Espírito Santo para compreendermos, entendermos e vivermos, Deus, de acordo com a Tua palavra. Que o Senhor nos ajude, Pai, a entender esse texto, que o Senhor nos ajude a colocar em prática todos os ensinamentos que daqui nós vamos colher desse texto, Deus, e que realmente possamos viver de acordo com o Teu querer, de acordo com o Teu evangelho. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, nós estamos fazendo várias pregações expositivas da carta de Romanos, da carta de Paulo aos Romanos. Então, começamos desde o capítulo 1, já estamos aqui, chegamos no capítulo 2. Se você quiser acompanhar todas as pregações que nós já fizemos, você pode procurar no YouTube, todas elas estão lá, tá bom? Chegamos no capítulo 2, já falamos a respeito de alguns pontos que Paulo ressaltou aqui do capítulo 2, mas, meus irmãos, ainda nós não chegamos nas boas novas, né? Nós não chegamos na notícia boa de que a salvação por Cristo Jesus, ela está disponível para aqueles que creem, né? Então, Paulo, o que ele está tentando fazer aqui, desde o capítulo 1 até o capítulo 2, ele está tentando levar toda a culpa do mundo ao tribunal de Deus, de modo que nós paremos um pouco de dar desculpas, paremos de falar coisas que não são verdades, e sim entendemos que somos pecadores. Estaremos diante do tribunal de Deus, e somente o Evangelho pode nos livrar da condenação eterna. Então, enquanto nós não falamos, ou não enfatizamos ainda as boas novas, ou Paulo não enfatiza essas boas novas, nós precisamos entender e compreender bem a respeito do pecado. E, meus irmãos, eu espero mesmo que essas pregações, do que nós já viemos falando desde o capítulo 1, que Paulo veio falando, e o que foi exposto desde o capítulo 1, eu espero que os irmãos estejam entendendo, tenham compreendido o peso do pecado, o problema que todos nós, como humanidade, temos com relação ao pecado. Porque tudo que Paulo está falando aqui é exatamente sobre isso, sobre o pecado. Porque ele começa o capítulo 1 dizendo assim: eu não me envergonho do Evangelho, e por isso que eu preciso ir anunciar o Evangelho em Roma. Mas aí ele vai dizer o porquê que ele precisa pregar o Evangelho em Roma. Então, isso é um ponto muito importante, meus irmãos, e eu queria trazer uma ilustração, porque você imagina uma pessoa que está presa num prédio de chamas, e o fogo representa exatamente o pecado, e, inevitavelmente, a destruição seria o inferno. E a pessoa, ela não está condenada, ou seja, ela não vai ser destruída porque ela não soube da saída, ou porque ela desconheceu da saída, mas ela vai ser condenada, ela vai queimar, né? Vai ser destruída por causa do fogo, por causa do pecado, né? Então, veja, a saída do prédio é o Evangelho. A única forma da pessoa escapar
ela saindo, olhando para a saída e sair dessa destruição. Só que o que as pessoas fazem normalmente? E aí, eu me coloco no meio disso, porque toda vez que você chega num lugar, você olha, a primeira coisa que você olha é onde que é a saída de emergência? Você faz isso? A gente não faz, né? A gente só vai olhar a saída de emergência se um dia acontecer alguma coisa, algo grave, e aí às vezes é tarde demais. E é realmente o que está acontecendo com o mundo. Existe a saída. As pessoas muitas vezes ouvem, ela está disponível, mas as pessoas não querem saber de saída. Eu quero ir para curtir, eu quero fazer o que tiver que fazer. Né? Saída, Deus o livre, acontecer alguma coisa, mas é inevitável e vai acontecer. Então veja, a pessoa, se ela recusa sair do prédio em chamas, não é de não ter uma saída, mas o fogo que está presente no prédio vai consumir ela. E a condenação vem do fogo, ou seja, do pecado, não a falta de conhecimento da saída. É basicamente, meus irmãos, o que Paulo está tentando trazer como base aqui para nós. Ele está dizendo, olha, ninguém vai para o inferno por não ter conhecido o Evangelho. As pessoas vão para o inferno porque elas são pecadoras. Elas nasceram pecadoras, elas nasceram condenadas, e o Evangelho é a saída. A partir do momento que você conhece o Evangelho, você tem essa possibilidade agora de sair, se você crer em Cristo Jesus, entregar a sua vida a Cristo. É essa base que Paulo está colocando, e meus irmãos, é muito importante a gente entender isso. Hoje nós iniciamos, temos falado um pouco sobre isso, mas hoje, por exemplo, o Otávio estava falando sobre a importância do Evangelho, o que é Evangelho. E, meus irmãos, nós precisamos entender sobre o pecado para que nós entendamos o poder e a necessidade do Evangelho. E hoje, infelizmente, nós não temos mais esse sentimento. Esse é o problema. Você quer ver o que a gente faz muitas vezes? Nós colocamos toda a responsabilidade sobre o Evangelho. É isso que nós fazemos. Você quer ver? Eu sei que o Evangelho é poder de Deus, eu preciso pregar o Evangelho. O que a gente faz? Então, eu vou lá para o meu pai e falo do Evangelho bem rapidinho. Né? Pronto. Ufa, falei do Evangelho. Né? Agora o Evangelho que faça a obra dele. Mas veja, nós colocamos toda a responsabilidade sobre o Evangelho. Ou seja, falei, está posto. Né? Só que, pelo fato da gente não entender que as pessoas vão para o inferno, não porque elas ouviram ou deixaram de ouvir o Evangelho, mas por causa do pecado. E aí, por isso que nós temos o Evangelho para dizer, olha, você é pecador, você vai para o inferno, mas eu tenho uma boa notícia para te dar. E está aqui. Você não vai para o inferno porque você não ouviu isso aqui. Você vai para o inferno porque você é pecador. E é isso que nós precisamos entender diante da responsabilidade que nós temos de pregar o Evangelho. Nós colocamos a responsabilidade no Evangelho e nós dizemos assim, se a pessoa não creu, problema dela com Deus, de certa forma, a pessoa vai crer por meio da ação do Espírito Santo. E ela vai crer por ouvir o Evangelho de Cristo. Mas ela não vai para o inferno porque ela ouviu ou ela não ouviu o Evangelho. Ela vai para o inferno por causa do pecado dela, por causa da condenação, porque nasceu pecadora e a palavra de Deus diz que ninguém pode estar na presença de Deus sendo pecador, sendo imundo, né? Que nós vimos hoje de manhã também de Apocalipse 21, 27. Não tem como um pecador estar diante da presença de Deus. Por isso que nós precisamos de Cristo Jesus. E é isso que Paulo está falando desde o capítulo 1, porque Paulo está enfatizando, olha, a ira de Deus já está se revelando. A ira de Deus já está sendo mostrada, porque as pessoas estão vivendo da forma como elas querem viver, e Deus está deixando elas viverem da forma que elas querem viver, elas estão pecando, estão amando o pecado, estão vivendo no pecado, não querem sair do pecado, não querem arrependimento, não querem se arrepender, estão vivendo debaixo do pecado. A ira de Deus já está sendo revelada. E aí Paulo inicia o capítulo 2 falando também de um grupo de pessoas que conheciam a revelação de forma especial, que tinham o evangelho, que tem o Antigo Testamento, tem a palavra de Deus, então eles sabem a situação, mas mesmo assim eles negam, né, a viver e se arrepender. Paulo vai dizer no capítulo 2 aqui que nós já estudamos, que ao invés deles olharem para a bondade de Deus, para a paciência de Deus, ao olharem para isso e se arrependerem, não, o que eles fazem? Continuam vivendo
da forma incorreta. Então, por isso que Paulo está enfatizando várias vezes, olha, vocês serão condenados por causa do pecado. Não é pelo tanto que vocês conhecem ou desconhecem, mas por causa do pecado. E o que vocês fazem com um pouco de conhecimento que vocês têm a respeito de Deus. Então, meus irmãos, Paulo finalizou o último versículo declarando que Deus ele é imparcial e no dia do juízo ele será imparcial. Os judeus eles não aceitavam essa afirmação de imparcialidade de Deus. Para eles tinham uns privilégios, porque nós temos a palavra, então temos privilégios. Só que Paulo vai trabalhar ponto a ponto desses privilégios que os judeus acham que eles têm por ter a palavra. Então, o que Paulo vai destacar aqui, meus irmãos, na sequência, é que não importa se a pessoa tem a lei de Deus, se ela ouviu a mensagem na sinagoga, se ela ficou sabendo da mensagem, ou se a pessoa não conhece de forma nenhuma a mensagem, de alguma forma não conhece o evangelho de Deus. O que importa é se a pessoa conduziu a sua vida diante do caráter santo de Deus. Como que ele viveu a sua vida diante das questões morais, que Paulo vai dizer que essas questões morais estão dentro do coração de cada um. Então, só para a gente entender aqui e criar essa base do que nós vamos expor nessa manhã, essa lei de que Paulo está falando é especialmente a do Pentateuco, os 10 mandamentos, né, a lei moral de Deus. E isso fica evidente aqui no verso 21 e 22, que Paulo vai falar de algumas características desses 10 mandamentos. Tá bom? Então, vamos, sigam comigo a partir do verso 12, não fecha a sua Bíblia, e diz assim: assim, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. Olha só, meus irmãos, o primeiro ponto que nós temos que destacar nessa afirmação de Paulo é que o pecado precisa suceder à morte. Porque esse é o resultado do pecado, é a morte. Haverá morte porque somos pecadores. Haverá morte porque a humanidade é pecadora. Haverá condenação porque a humanidade é pecadora. É esse o ponto de destaque de Paulo aqui. O pecado irá gerar morte, morte eterna, ou seja, separação eterna de Deus. E isso é claro aqui, independente de se você é judeu, que conheceu a lei, ou se você é gentil, o pecado tem um fim fatal. É a morte eterna, a separação total de Deus. Então todos, sem exceção, diante do tribunal de Deus, serão julgados, e se morreram no pecado, vão morrer, então, e perecerão eternamente, né, no inferno, que a palavra de Deus também fala a respeito disso. E haverá, meus irmãos, nesse julgamento, pessoas que conheceram a lei revelada de Deus e as que não conheceram a lei revelada, mas conheceram, de certa forma, uma lei que foi imputada ao coração de todos os seres humanos. Nós vamos falar também um pouquinho sobre isso. Mas Paulo, meus irmãos, só para a gente entender, a partir desse comecinho do verso 12, ele não está dizendo que os gentios eles serão julgados sem lei. Olha o que ele diz: mas sem lei eles vão perecer também. Mesmo sem a lei revelada, mesmo sem eles lerem, conhecer a lei, eles também vão perecer. Eles também vão morrer eternamente. Por quê? Por causa do pecado. Então, isso é importante destacar, meus irmãos, porque os que pecaram na ignorância da lei, nesse caso aqui os gentios que Paulo está dizendo, eles vão perecer também, mesmo que eles não conhecessem a lei de forma como os judeus conheciam. Imagine que duas pessoas estão numa competição. E aí uma delas conhece todas as regras da competição, enquanto a outra desconhece. Ela não quis estudar, não viu nada, desconhece, está totalmente no escuro nessa competição. A pessoa que não conhece as regras pode quebrá-las sem perceber. Aquela que conhece as regras também pode ignorá-las conscientemente, da forma como ela quiser, e seguir nessa disputa, mas no final, ambas serão penalizadas, porque o que importa não é o conhecimento das regras, mas a sua violação, se violou ou não. Então, os gentios, aqui para Paulo,
eles serão julgados por um padrão, eles não serão julgados por um padrão que eles não conhecem, mas eles perecerão em virtude do seu pecado. Não porque desconheceram a lei, mas em virtude do seu pecado. A consequência do seu pecado é esse. E por outro lado, se o judeu ele se sentia privilegiado porque ele conhecia a revelação especial, ele conhecia as palavras de Deus que foram escritas, por conhecer a lei, o resultado é esse que Paulo vai dizer: e todos os que pecaram sob a lei também serão julgados pela lei. Então olha só, a conclusão de Paulo aqui, meus irmãos, é que não pode haver vantagem, ou desvantagem, melhor dizendo, não pode haver desvantagem para aquela pessoa, para o gentio que desconhece a lei, e da mesma forma não pode haver vantagem para o judeu que conhecia a lei, porque Deus é imparcial. Então não pode ter vantagem no meio disso. Então, os que é sem lei, eles vão morrer condenados, e aqueles que com lei, da mesma forma, serão julgados de acordo com ela ou não. Então, Paulo está dizendo que aqueles que têm lei vão perecer com a lei, e aqueles que não têm a lei perecerão sem a lei, e cada um será julgado mediante ao que recebeu. Meus irmãos, os judeus, eles não serão julgados com base na lei escritas somente, mas pelas suas atitudes diante do que fizeram com a lei escrita que eles tinham. Os gentios serão julgados na base da lei moral que é implantada no coração, a lei da consciência que nós veremos na sequência. Mas essa é a ênfase de Paulo: com lei ou sem lei, se pecaram, estão condenados. Essa é a realidade da humanidade. Se alguém chegou a saber dessa lei, do evangelho, por revelação especial, geral, ou por graça, por natureza, se alguém soube de Deus, porque Deus se revelou na natureza, se alguém soube de Deus, porque Deus se revelou e nós temos a palavra de Deus, independente de tudo isso, todo esse conhecimento, ele é irrelevante no sentido da condenação. Por quê? Porque as pessoas serão condenadas pela situação, pelo estado de que ela está. Todos serão julgados por pecarem, uns vivendo negando a Deus e outros desonrando a lei. E aqui está a resposta para aqueles que perguntam: como ficará então a situação daqueles que viveram ou vivem em lugares remotos, dos índios, dos que estão lá na selva, das pessoas que estão em lugares totalmente onde as pessoas não conseguem chegar ou levar o evangelho? Aqui está a resposta: todos serão julgados segundo a luz de um conhecimento que receberam. Deus se revelou na criação do mundo e na consciência humana. Tudo isso nós vimos no capítulo 1, de que Deus se revelou aos gentios. Por meio da natureza, por meio da criação, as pessoas poderiam conhecer a Deus. E não só, de certa forma, viram, olham para a natureza e sabem que existe um Deus que criou todas essas coisas. O que eles fazem? Eles negam esse conhecimento. Paulo diz que eles fazem o quê? Eles afogam esse conhecimento, suprimem esse conhecimento e colocam outras coisas, outras verdades acima disso. E por isso Paulo vai dizer: essas pessoas estão condenadas. Então, nós temos os gentios, ou seja, aqueles que não estão no Antigo Testamento ali fazendo parte do povo de Deus, que tinha a revelação especial, mas esses gentios, eles tinham uma revelação natural. Eles poderiam olhar para a natureza e adorar a Deus, mas não era assim que eles faziam. Então Deus revelou na criação, e o homem tinha consciência dessa revelação. Todos os seres humanos conheceram algo de Deus, da bondade de Deus, mas suprimem essa verdade. E aí se entregam à iniquidade, e por isso o justo juízo de Deus. Por isso, todo homem é indesculpável, e é essa sentença que Paulo dá lá no capítulo 1, verso 20. Todos são indesculpáveis, tanto o gentio que
não tem a lei, quanto o judeu que tem a lei, que está no capítulo 2 aqui, verso 3. Então, os dois. Aquele que não tem a lei revelada, né, a lei especial, esse será condenado por aquilo que ele, em vez de conhecer e adorar, ele conhece e nega e adora outros deuses, né? Paulo vai dizer que adoram répteis, adoram animais, adoram a criação, ou seja, desfazem de tudo aquilo que eles conhecem, ou o judeu, aquele que tem a lei, que conhece a lei, mas mesmo assim a desobedece. E agora Paulo ele vai destacar, meus irmãos, um ponto crucial da fé, que é um ponto que é abordado também em vários livros da Bíblia, principalmente por Tiago, né, que é uma profissão de fé que não tem frutos. E uma profissão de fé que não tem frutos é uma profissão morta. É uma fé que não é viva. Porque quem tem fé viva e verdadeira vai demonstrar essa fé por meio de obediência. E olha o que Paulo diz no verso 13. Porque justos diante de Deus não são aqueles que somente ouvem a lei, mas os que praticam a lei é que são justificados. Meus irmãos, essa é uma declaração que silencia qualquer judeu. Porque eles conheciam muito a lei, porém muito pouco eles praticavam a lei de forma que Deus queria que eles praticassem. Então, é importante a gente destacar aqui que o apóstolo Paulo não está fazendo um contraste, meus irmãos, sobre justificação pela fé ou justificação pelas obras da lei. Não é esse ponto que Paulo está falando aqui. Ou seja, Paulo não está dizendo que aquele que praticar a lei será salvo. Não é isso que Paulo está dizendo. Até porque isso, se fosse isso, iria contradizer todo o propósito da carta de Romanos, que é provar justamente que a pessoa ela não pode ser salva pelas obras da lei, mas pela fé somente em Cristo. Esse é o propósito inteiro dessa carta. Por isso, a boa hermenêutica, né, por assim dizer, a hermenêutica bíblica, ela entende que o princípio fundamental é não tirar um texto fora de contexto. Porque se você tirar um texto fora de contexto, aí é pretexto muitas vezes para heresias que nós ouvimos muito nos dias de hoje. E as pessoas fazem exatamente isso. Tiram um texto fora do contexto, talvez olhe para um texto como esse aqui, olhe só isoladamente para esse texto, diz o quê? Está vendo? A pessoa pode ser salva pelas obras. Mas daí o que ela faz com toda a Bíblia? E fala que não tem como você ser salvo pelas obras. Todo ensinamento bíblico, ele volta para esse fundamento, de que você só pode ser salvo pela fé em Cristo Jesus. Então, é pela falta de conhecimento básico de interpretação que muitos pregam uma salvação das obras. E se alguém ainda tem dúvida com relação a isso, de que se há salvação pelas obras, meus irmãos, basta ler diversos textos, versículos, são mais de 150 versículos que dizem exatamente que a salvação é pela fé em Cristo Jesus e não pode vir de obras. E tem algumas que são bem específicos, por exemplo, Romanos 3:20, que nós vamos estudar ainda, porque ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei, pois pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Mas, Romanos 3:28, ainda no capítulo 3, concluímos, pois, que o ser humano é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. É isso que Paulo está falando. Então a gente não pode olhar para esse texto e achar assim, será que alguém pode ser salvo, então, pelas obras da lei? Não, senão ele estaria contradizendo tudo o que ele está ensinando aqui nessa carta. Consegue perceber, meus irmãos, que se alguma igreja, se uma instituição, se um líder, se um pastor está pregando algo diferente disso, ele está pregando um outro evangelho que Paulo vai dizer que deve ser amaldiçoado. Gálatas 2,16, o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Está claro. Para que fôssemos justificados pela fé em Cristo Jesus e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Sublinhe esse entendimento claro na palavra de Deus. Ninguém poderá ser justificado pelas obras da lei. Então, Paulo não está comparando alguém que é salvo pela fé e outro que é salvo pelas obras.
A antítese que Paulo está discutindo aqui, nesses dois versos, né, no 12 e no 13, é que existe dois grupos de pessoas, e dois grupos de pessoas que provavelmente são religiosas, que são aquelas que não só ouvem, mas que obedecem à lei de Deus, e por outro lado, aqueles que meramente só ouvem e não obedecem à lei. E aí, meus irmãos, lembre-se que Jesus, ele falou muito sobre esses dois grupos de pessoas. Ele disse que aquele que ouve a palavra, lembra da parábola que ele faz lá comparando a casa que é construída na rocha e na areia? Ele vai dizer, aquele que ouve as minhas palavras e as pratica é como o homem sensato, que construiu a sua casa sobre a rocha. Veio o vento, bateu e não derrubou. Porém, aquele que constrói, aquele que não ouve, aquele que ouve, mas não obedece às minhas palavras, é comparado àquele que edificou a sua casa sobre a areia. Aí veio o vento e derrubou. É considerado o insensato aqui por Jesus. Veja, há esse tipo de comparação que é utilizado em todo o Novo Testamento. Desse grupo de pessoas, aqueles que se dizem, que professam, aqueles que ouviram, mas que não colocam em prática. E é exatamente isso que Paulo está falando. Porque não é só, falando para os judeus, não é só porque você ouviu a lei é que você é salvo. Se fosse assim, gente, imagine quantas pessoas, né, já não são salvas hoje. Para que a gente vai ficar aqui, né, pregando? Porque se já ouviu uma vez, está salvo. Mas é isso que Paulo está destacando. Não é pelo ouvir somente, mas é por praticar. O propósito de Paulo aqui, com relação à lei, é que o critério consiste justamente em praticar. Então, seja conhecida a vontade de Deus pela lei de Moisés, ou pela voz da consciência, o conhecimento da sua vontade não basta. É fazer a vontade de Deus que é necessário. É desse justo que Paulo está falando, do justo que ouve a lei e pratica, aquele que deposita a sua confiança tão somente nele, por isso que é justo diante dos olhos de Deus, porque confia em Deus, e a partir dessa confiança, dessa fé em Cristo Jesus, aí sim ele pratica as boas obras. E isso serve, meus irmãos, de exortação para nós também, porque no dia a dia, não basta a gente frequentar cultos, ouvir sermões, ler a Bíblia todos os dias. O que importa é colocar em prática aquilo que nós estamos aprendendo. Pense na sua vida, quantos domingos você está aqui? Quantos livros você já leu? Quanta Bíblia você já leu? Quantas pregações na internet você já leu? Olha para a sua vida e fala assim, meu Deus, será que está fazendo? Está balanceado o quanto eu estou ouvindo e o quanto eu estou vivendo? Porque por ouvir, não vai servir de nada. É isso que Paulo está dizendo, não basta ouvir, tem que praticar aquilo que você está ouvindo. E você só consegue praticar de forma verdadeira se você tem a fé em Cristo Jesus. Vamos seguir aqui, meus irmãos, porque o versículo 14 e 15, a maioria dos comentaristas, eles vão argumentar que os versos 14 e 15, ele é praticamente um parênteses aqui. Isso porque, se a gente pegar o verso 15 e o verso 16, eles não têm muito vínculo, né? Parece que dá uma quebrada aqui no que Paulo está dizendo. Mas quando você trabalha com o texto de forma geral, fazendo as ligações, por exemplo, ali, o verso 16 parece estar muito associado a tudo que Paulo já disse aqui no capítulo 2. Né? Ele diz lá no verso 5 que o justo de Deus, o justo juízo de Deus será revelado, no verso 5, no verso 12, que todos quantos pecaram na lei serão julgados. Então, e no verso 13 aqui, enquanto os que obedecem à lei serão declarados justos. E diante de tudo isso, né, deverá ocorrer então que no dia quando Deus julgar o segredo dos homens, tudo isso vai vir à tona, tudo isso será claro. Né? Então, mas vamos continuar aqui na leitura do verso 14 e 15, depois eu falo do 16. Veja que Paulo, ele acaba de declarar que quer uma pessoa tenha pecado na ignorância, quer uma pessoa tenha pecado no conhecimento da lei, ou seja, gentil ou judeu, essa pessoa será tratada como transgressora por conta do pecado.
Alguém pode levantar uma seguinte objeção: mas pastor, é justo mesmo para um gentio? Ele não tem noção da lei, ele não tem noção da vontade de Deus. É justo para ele ser condenado? Por que ele deveria ser castigado? Aí vem a resposta de Paulo nesses dois próximos versículos. Esses dois versículos vão demonstrar que essa objeção de que muitos falam assim, não é justo, porque se eles não ouviram a lei, por que eles vão para o inferno? E aí Paulo quebra essa objeção, ele mostra que essa objeção ela não tem validade. Olha só o verso 14. Quando, pois, os gentios que não têm a lei fazem por natureza o que a lei ordena, eles se tornam lei para si mesmos, embora não tenham a lei. Verso 15. Estes mostram a obra da lei gravada no seu coração. Guarde esse ponto, porque esse é o ponto principal do que Paulo quer destacar aqui. O que é confirmado pela consciência deles e pelos seus pensamentos conflitantes, que às vezes os acusam e às vezes os defendem. Meus irmãos, a declaração de Paulo aqui é que ainda quando o gentio não tenha a lei como originalmente escrita nas tábuas da pedra, lá em Êxodo, né, mesmo que eles não tenham, Deus escreveu essa lei no coração de todos. Embora não tenha a lei nas mãos, a lei, as exigências da lei está no coração, porque Deus gravou em cada coração. Nenhum ser humano pode alegar completa ignorância. Olha, meus irmãos, embora isso não faça tanta diferença para nós cristãos, mas esse texto está muito de acordo com o que a ciência muitas vezes diz, que todos os seres humanos são seres morais. Pergunta para um ateu de onde ele tirou que não se deve roubar. Pergunta para um ateu quem que ensinou ele que matar é mal, que adultério é errado. Pergunta para qualquer um. Talvez ele não saiba, talvez ele não admita, mas ele tem, ou pelo menos cresceu com esse entendimento, porque Deus colocou a lei gravada em seu coração. Deus gravou suas leis, sua lei moral, no coração de cada indivíduo. Talvez ele negue, o ateu ou um agnóstico, ele negue isso hoje, porque o pecado faz exatamente isso com o homem. Ele vai levando cada vez mais no fundo do poço. E quando ele reflete sobre a sua vida, a sua defesa sobre alguma coisa está totalmente já incorreta, totalmente corrompida, porque o pecado faz exatamente isso. Mas isso não descaracteriza o fato de que Deus colocou em cada coração a sua lei moral. Isso porque Deus equipa o homem com a noção do que é certo e é errado. Na teologia nós chamamos isso de revelação imediata, ou seja, Deus imputou no coração de todos os seres humanos as suas leis morais e ele não precisou de meios para isso, por isso que é imediato. Deus colocou, imputou, sem meios para isso, ou seja, não tem uma escritura ensinando. Ele já imputou. Então, por isso que é chamado de revelação imediata. E veja que a declaração de Paulo aqui, além deles terem uma revelação imediata, que é por meio da natureza, lembra no capítulo 1, quando nós lemos? Como que você pode conhecer a Deus, a respeito de Deus? Olhando para a criação, olhando para a natureza. Está vendo essa revelação imediata? Né, um meio pelo qual você pode conhecer a Deus? Então Paulo fala de dois meios que as pessoas conheceram a Deus, conhecem a Deus. O meio imediato, ou seja, por meio da natureza, por meio da criação e até mesmo de forma imediata. Ou seja, você nasce sabendo que existe um ser superior. Você nasce sabendo que as coisas belas, a natureza, existe um Criador para tudo isso. Talvez na sua ignorância ao longo do tempo foi olhar para tudo isso e fazer o que Paulo diz ali. Ao invés de louvar a Deus, louva a criação. Louva répteis, louva os animais. Ao invés de dar toda a honra e toda a glória a Deus, o que eles fazem? Honra a criação.
Mas a lei moral de Deus foi colocada no coração. Então, a consciência é um tribunal interior instalado por Deus dentro dos homens, por meio do qual eles serão julgados todos os dias. Todo homem, quando encosta a sua cabeça no travesseiro, ele no fundo ele pensa se faz sentido aquilo que ele está defendendo. É aquele senso íntimo de certo e o errado. O filósofo alemão Immanuel Kant, ou Kant, né, como alguns falam, ele é foi um dos principais pensadores do iluminismo. Ele dizia: duas coisas me encantam: o céu estrelado acima de mim e a lei moral dentro de mim. Todo ser humano tem uma noção inata do bem e do mal. Mesmo os gentios, sem lei, têm a lei gravada no seu coração. E essa o acusa e os defende, como num julgamento. Olha o que Paulo está dizendo. A consciência do gentio está o tempo todo julgando ele. Paulo está dizendo, enquanto ele está vivendo, ele está fazendo certas coisas, e a própria consciência dele está dizendo assim: isso está certo, está errado. Não deveria estar fazendo isso. E ele conscientemente faz, sabendo que não é certo fazer. Veja, meus irmãos, antes do homem ser julgado no tribunal de Deus, ele já está sendo julgado no tribunal da sua própria consciência. A nossa consciência tem capacidade de nos mostrar o que estamos fazendo de errado. E infelizmente, por causa da natureza do nosso coração, muitas vezes nós descartamos essa consciência. Muitas vezes nós mudamos a verdade e colocamos coisas que não são verdades. E aí é por isso que o mundo hoje está estranho. É por isso que aquilo que é verdade, que sempre foi verdade, está sendo substituído por coisas falsas. E as pessoas estão acreditando. Mas no fundo elas sabem que não é bem assim. Por isso, Paulo insiste no capítulo 1, que os que cometem todo tipo de pecado não só sabem que é errado, ele fala no finalzinho, não só sabem que é errado, mas que incentivam as outras pessoas, aprovam as outras pessoas viverem dessa forma também. Ou seja, pecado consciente. E Paulo destaca que essa própria consciência vai levar o indivíduo ao julgamento, e ele saberá que ele está sendo recompensado por aquilo que ele fez. E Deus vai punir e trará o seu juízo sobre essa consciência. E um dia ele vai reconhecer diante de Deus que tudo que ele fez conscientemente. Ninguém vai culpar Deus por aquilo que fez. Ninguém vai dizer: ah, Deus, foi você que não me quis. Foi você que quis assim que eu vivesse. Não. A sua consciência mostra que você quis viver assim, você aprovou viver assim e viveu dessa forma. Todos vão reconhecer que viveram no pecado de forma consciente. Finalizar, verso 16. No dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos das pessoas de acordo com o meu evangelho. Meus irmãos, Paulo conclui esse assunto dizendo aquilo que nenhum tribunal aqui da terra tem competência para julgar um foro íntimo. Nenhum tribunal aqui na terra consegue fazer isso. Porém, no tribunal de Deus, ali há essa competência de julgar aquilo que nós pensamos, aquilo que nós desejamos. Alguns teólogos vão dizer que, para ficar bem entendível esse verso, talvez deveríamos prefasear, colocar aqui algo como: tudo isso se fará claro, e aí na sequência, no dia, ou tudo isso será levado em conta no dia em que Deus trouxer a revelação por meio de Cristo Jesus. Então, meus irmãos, o significado do verso 16 está em harmonia com tudo que foi exposto até aqui sobre o dia do juízo. Tudo isso, ou seja, todos os pensamentos, palavras, ações, motivações dos homens, as avaliações de Deus, tudo isso ficará claro
no último dia. Por mais que as pessoas tentem obscurecer tudo isso, tentem esconder tudo isso, mas no dia do Senhor, tudo isso será claro, revelado. O que Paulo está afirmando é que Deus não julga, e olha só, meus irmãos, Deus não julga apenas palavras e ações dos homens, mas também suas intenções, seus pensamentos, os seus desejos. Deus vê também o coração. É isso mesmo, meus irmãos. Deus julgará as nossas intenções também. Quando nós lemos capítulo 7, verso 7, Paulo diz que foi no 10º mandamento, quando ele estava ali, provavelmente estudando o 10º mandamento, foi um 10º mandamento da lei que lhe deu consciência de sua desesperadora condição de pecador. Ele diz sobre a cobiça, foi conhecendo sobre a cobiça, não cobiçarás, ele fala, eu não teria conhecido a cobiça se a lei não tivesse dito, não cobiçarás. Olha a compreensão de Paulo de que Deus irá julgar até mesmo as suas intenções. Que Deus vai julgar toda a nossa intenção. Aquilo que só nós conhecemos. Aquilo que nossa esposa não conhece, que teu marido não conhece. Deus conhece. E as nossas intenções também estarão diante do tribunal de Deus. E esse verso, meus irmãos, está de acordo com toda a Bíblia. E eu vou ler alguns versículos que falam sobre isso. Eclesiastes 12, 14. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Lucas 12, 3. Porque tudo o que vocês disseram às escuras será ouvido em plena luz, e o que disseram ao pé do ouvido, no interior da casa, será proclamado dos telhados. Meus irmãos, diante de Deus não há nada encoberto. Tudo será revelado. Deus é onisciente, Deus é onipresente. Tudo, exatamente tudo, está sob seus olhos. E eu não estou falando isso, meus irmãos, porque eu estou querendo ser um moralista aqui. Falando, é responsabilidade nossa de olhar para a palavra de Deus e tomar uma atitude frente a ela. Eu não posso tomar por você. Outro ponto que eu gostaria de destacar ainda nesse versículo, e Paulo faz questão de fazer isso também, é que Deus julgará por meio de Cristo Jesus. Está de acordo com Atos 17, 31, porque Deus estabeleceu um dia em que julgará o mundo com justiça por meio de um homem que escolheu, e deu certeza disso a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Jesus, no dia do juízo, será o julgador. E mais, Paulo diz que será julgado de acordo com o Evangelho. Olha que interessante, hoje de manhã nós estávamos falando sobre o Evangelho. Veja, o Evangelho, ele não tem função apenas de apresentar as boas novas, mas ele será usado para o dia do julgamento também. O que se mais fala no Evangelho, meus irmãos, lembra que o Cristo falava para os discípulos? Vá e anuncie que o reino está próximo. Que o dia final está por chegar. Vá e anuncie o reino, que a volta de Cristo, toda vez que fala sobre volta de Cristo, é sinônimo do dia da ira, do dia do juízo. Esse dia está próximo. Esse dia, meus irmãos, está mais próximo do que ontem. E amanhã estará ainda mais próximo. O dia do juízo final. As boas novas, o Evangelho, as boas notícias, elas não são completas sem o item mais importante a respeito do glorioso dia da volta de Cristo Jesus. E será o dia do juízo. Esse Evangelho traz boas novas aos que se arrependem e creem, mas também trará juízo e condenação aos impenitentes, aos rebeldes, aqueles que negam. Com isso, meus irmãos, aprendemos que nós não devemos viver de aparências ou acreditar que podemos esconder os nossos pecados diante de Deus no cotidiano,
Nós precisamos ser honestos, íntegros, mesmo quando ninguém está olhando. É integridade, porque no final, todos nós seremos julgados, não apenas por aquilo que nós fizemos publicamente, mas também pelos nossos pensamentos e intenções. Queria trazer alguns pontos de conclusão. O primeiro deles, daquilo que nós lemos, todos serão julgados pelo que fizeram com o conhecimento que tinham. Então, quanto mais conhecemos da lei, da vontade de Deus, do Evangelho, mais temos responsabilidade sobre isso. O que você faz com todo o conhecimento que você está recebendo? Domingo após domingo, durante a semana, nos nossos estudos, o que você tem feito com isso na sua vida? Você tem colocado em prática, vivendo realmente? Nós somos responsáveis por aquilo que nós estamos aprendendo, com conhecimento. E mais, ouvir não é suficiente, é preciso praticar. Pratique, coloque em prática aquilo que você aprende no trabalho, na casa, no relacionamento, nas interações diárias. Busque ser alguém que age com base naquilo que aprende, naquilo que foi ensinado, naquilo que é correto. Leve a sério a sua vida prática. Viva aquilo que você está aprendendo. Meus irmãos, essa exortação é para mim também. É na minha vida cotidiana, no meu relacionamento com a minha esposa, no relacionamento com a minha filha, no relacionamento dentro de casa, com os amigos. Quão vazio é nós estudarmos, passarmos dias e dias aqui estudarmos e não colocarmos em prática aquilo que nós estamos aprendendo. Quão insignificante é nós aprendemos se não colocamos em prática. E isso só nos levará a julgamento depois. Você sabia disso e por que não fez? A consciência, muitas vezes, é um guia moral para nós. Não ignore seu senso interior de certo e errado. Mesmo em pequenas decisões do dia a dia, como no trânsito, em discussões com amigos, Deus colocou no nosso coração a sua lei. Sabemos que muitas vezes estamos errando e continuamos fazendo. Nós precisamos dar voz ao Espírito Santo. Nós temos o Santo Espírito nos mostrar o que está certo, o que está errado. Meus irmãos, por fim, Deus conhece todos os nossos segredos. Não tente esconder falhas, porque Deus vê além do exterior. Busque arrependimento, busque transformação genuína. Meus irmãos, no dia do juízo, todos os nossos segredos serão expostos. Não é o pastor Henrique que está dizendo. Paulo diz que todos os nossos segredos serão expostos. Por isso, Deus delegou esse papel a Jesus e Ele revelará ao nosso coração. Por isso, meus irmãos, o propósito de Jesus ter morrido na cruz, a razão de Jesus ter morrido na cruz, é porque nós precisamos dessa cobertura. Todos os nossos segredos serão expostos. E a redenção em Cristo Jesus realiza essa cobertura, uma cobertura divina. É absolutamente essencial que ganhemos esse manto de justiça de Cristo, de modo que todos os segredos, quando forem manifestos, todos os nossos segredos, quando forem expostos, nós estejamos cobertos, então, pela perfeição da justiça de Cristo. Nossa justiça jamais será suficiente, pelo contrário, ela só vai nos condenar. Não há nada do que precisamos mais, desesperadamente, do que alguém para nos cobrir, quando todos os segredos forem manifestados. Quando, diante de Deus, as nossas falhas, nossos erros, não estará mais acima de nós, mas Cristo Jesus estará nos cobrindo. Se você não tem Cristo Jesus como aquele que te cobre diante de Deus, as suas falhas, seus pecados, eles mesmos te condenarão à morte eterna. Graças a Deus por Cristo Jesus, que nos cobre, que paga pelos nossos pecados, que morre por nós, por todos os nossos pecados, todas as nossas obras, todas as nossas injustiças.
Louvado seja Deus por isso. Se você nessa manhã está entendendo o que é a base do Evangelho, que você depende, precisa totalmente de Cristo Jesus, eu estou te apresentando a saída. A palavra de Deus está te apresentando a saída da condenação eterna. Você pode decidir se você vai nessa saída ou você vai querer ficar diante desse fogo e queimar e ser condenado eternamente. Vamos orar? Louvado seja o teu nome, Senhor, pela tua palavra. Que nada, Deus, do que eu tenha dito aqui, qualquer coisa que eu tenha dito aqui, Deus, seja por invenção humana, mas que seja totalmente, Deus, tenha sido totalmente palavra do Senhor. E se alguém está em dúvida, Deus, que confirme isso na tua palavra. Porque, como Paulo diz, teu evangelho é poder do Senhor para a salvação. Por isso que nós precisamos pregar, anunciar, e como igreja nós te pedimos, Pai. Ó Deus, abra os nossos olhos para enxergarmos a responsabilidade que temos diante daquilo que nós conhecemos. Abra os nossos olhos, Deus, diante de pessoas que nós amamos, pessoas que nós desejamos um dia estar juntos no céu, Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor abra os olhos dessas pessoas, enxergue, e elas enxerguem o estado que elas estão, Deus, e que o pecado levará elas ao inferno. E que nós possamos ser instrumentos do Senhor para pregar e anunciar o teu evangelho, que poderá transformar vidas, Deus. Se há alguém aqui nessa manhã que tem entendido o evangelho, Deus, nós sabemos que não é pela vontade humana, mas é pela vontade que vem do Senhor. É que nós podemos conhecer e reconhecer que somos pecadores. Por meio do teu Santo Espírito, Deus, transforme completamente essa vida. E que essa pessoa venha confiar somente no Senhor. Não venha confiar no pastor, na igreja, mas antes de tudo, Deus, confiar somente no Senhor para a sua salvação. Te louvamos, ó Deus, pela tua graça que nos alcançou. Te louvamos por maravilhosa obra operada ali na cruz. Te louvamos porque diante do tribunal do Senhor, Cristo nos representará. Te louvamos porque nenhuma glória é a nós. Te louvamos porque nós não merecemos e nós não temos nada de justo, Pai, para te oferecer ou para argumentar a nossa salvação, mas tudo em Cristo Jesus. Ó Deus, louvado seja o teu nome por ter enviado seu Filho Jesus para morrer por nós. Toda a honra, toda a glória ao único que é digno de receber todo louvor, toda adoração. Exaltamos somente a Ti, Deus. Em nome de Jesus oramos. Amém.